Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente e em nossos corações. Então, estamos recebendo um tema para a nossa reflexão hoje, que é a duração das penas futuras. É um subitem do capítulo 4, da quarta parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, sendo que é tratado esse assunto nas questões 1003 a 1009. É um momento muito oportuno, meus irmãos, para a nossa reflexão. A recrudescência de nós, os cristãos espíritas, é do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina, da codificação, à luz do Consolador que ele nos prometeu. Como está lá, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, extraído lá do capítulo 14, o Senhor quer que esse Consolador, na promessa que ele fez, que esse Consolador explicasse-nos aquilo que ele não pôde explicar há 2000 anos atrás e que também resgatasse o seu Evangelho. Então é de uma importância capital refletirmos sobre isso. Esse memorável capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vamos encontrar lá o Cristo Consolador, a forma como Cristo consola, a forma como o Consolador que ele nos prometeu atua, revelando, levantando o véu que foi intencionalmente lançado sobre o seu Evangelho, pois que há 2000 anos atrás nós tínhamos muito poucas condições de entendimento. Ainda hoje, ainda nos falta, mas o pouquinho que nós temos, e aqueles que atenderam aquilo que Jesus nos convidou, que ouçam os que têm ouvido de ouvir, e analogamente que vejam os que têm olhos de ver. Só para basear o nosso estudo, tirando um trechinho do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar sobre essa questão das penas, sobre a questão das provas que nós recebemos, sobre as questões que o Espírito vive nesse processo de maturidade, esse processo de aquisição da maturidade que é o progresso. Jesus coloca, para nós, o evangelista Mateus, aquele que tinha sido o seu próprio apóstolo Levi, que se codinominou Mateus, ele anota lá no capítulo 7, no versículo 9 a 11, a seguinte colocação. Fala assim Jesus: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Gente, é uma coisa fantástica isso para refletir, Então, quando nós estamos diante das provas difíceis, podemos entender claramente que esse método didático que Deus nosso Pai escolheu para nos educar, de espíritos simples e ignorantes até anjo, é o melhor, porque sendo ele totalmente amor e justiça, se ele tivesse o melhor, ele usaria. Então, como nos coloca o Senhor, aquilo que nós recebemos e que parece que não fomos nós que fizemos, ou então aquilo que nós fazemos, é da lei de justiça, de amor e caridade. Como sabemos que estamos vindo de muitas outras tantas reencarnações, nós trazemos aí um passivo de débitos a resgatar, que seriam as expiações, mas também nós precisamos de provas, além das expiações, para que possamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar e principalmente a paciência, sabermos enfrentar essas dificuldades que hoje nós podemos trocar de nome, Em vez de dificuldade, nós podemos chamar de oportunidade de crescimento, pois que todas essas oportunidades que nos surgem, elas são exatamente para nos burilar, para nos preparar para seres melhores que seremos daqui a pouco. E hoje somos bem melhores do que éramos há cerca de um século, há cerca de 10 anos até. E só para factuar, nas questões de 1003 a 1009, nós vamos extrair alguns trechinhos, para que nós possamos refletirmos juntos sobre esse assunto que é tão palpitante. Na questão 1003,
o codificador pergunta: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração e sofrimento do culpado na vida futura? A resposta: Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, aí entra uma questão capital, né? Que é aquela questão de percebermos Deus da forma que nós temos condições de perceber. Porque quando Jesus esteve na terra, nós ainda estávamos com aquele Deus de Abraão, Deus de Moisés, mas Jesus veio e nos trouxe o Deus de amor. Mas ele também nos promete o Consolador, e mais tarde vem o Consolador e nos mostra que não temos outra lei maior que não seja a lei de amor, de justiça e de caridade, né? Então, sabendo que o Pai é a inteligência maior do universo, a causa de tudo, que ele é totalmente amor, né, temos a certeza de que não ia permitir que as suas criaturas passassem por aquilo que esteja fora das suas leis. Seria derrogar a própria lei de Deus. Então, é muito importante que nós possamos entender esses parâmetros, né, que a codificação nos traz, mostrando, né, a importância do Evangelho, pois ele é realmente a constituição, né, a carta magna de uma esfera feliz, de uma esfera celeste, onde só o bem existe, onde habita o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, e todos os anjos à direita do Pai. Mas um pouco antes, né, temos os planetas ditosos, em que as almas que já conseguiram sublimar os 5 sentidos, que já conseguiram se despertarem realmente para a vida total do Espírito, já conseguem ver e entender Deus. Lembremos que lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta se podemos entender a natureza íntima de Deus. A resposta é tão clara e tão real que às vezes nos choca. Não. Não falta-nos para isso um sentido. Quer dizer, nós estamos desenvolvendo ainda esse 6º sentido, porque os 5 é exatamente os 5 sentidos que nos escravizam numa vida material, enquanto não nos educarmos. Essa é a fase que nós estamos fazendo agora. A maioria de nós, os espíritas cristãos, estou me referindo a nós, mas todos aqueles filhos de Deus, nosso Pai, que nesse planeta estão fazendo esse processo de educação, que nós chamamos tão sabiamente de reforma íntima, estamos nos educando os 5 sentidos. E quem educa os 5 sentidos nessa fase, está vindo uma fase aí em que nós vamos poder sublimar. Ou seja, nós não vamos precisar mais dos 5 sentidos da forma que nós usamos, só para o prazer. E aí sim, desenvolveremos o 6º sentido. E na questão 11, se não podemos entender a natureza íntima de Deus agora, dá-nos assim uma sensação de frustração, né? Mas na questão 11 o codificador pergunta: um dia poderemos? E aí vem a resposta elucidativa que nos tira dessa posição de frustração. A resposta é sim, quando vocês não tiverem mais a matéria os embotando, vocês não só verão como entenderão Deus. E quando nós vamos lá na escala espírita, né, nas questões de 100 a 113, você vai ver que os espíritos da terceira ordem, que somos nós, não têm condição de entender a Deus, de entender Deus. E os da segunda ordem são aqueles que já habitam o planeta ditoso, esses não só entendem como veem Deus, mas exatamente por ter atingido esse patamar, de ter desenvolvido esse sentido, que é um sentido todo espiritual, eles também quintessenciaram de tal maneira a matéria do seu perispírito, que é o projeto, que é o que projeta o nosso corpo, né? Uma das funções muito importantes do perispírito, né? Ele é o organizador, modelador biológico. É ele que projeta o nosso corpo físico. Então, esse corpo físico que eu estou usando aqui, ele está totalmente de acordo com o meu espírito, porque o meu perispírito foi elaborado por ele, e nele, antes de eu nascer, estavam impressas as condições que eu precisava para nascer. E assim, o dia que nós sublimarmos, e isso nós ainda estamos fazendo Enem para passar para um planeta de regeneração, né? Nesse processo, nós vamos nos educando. No planeta de regeneração,
em que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que é onde a alma aure força para continuar a sua jornada, nós teremos mais condições, pois é um planeta fraterno, é um planeta em que as almas melhoradas, tá, estarão agrupadas para continuar o seu progresso. E como estamos sabendo, como já aconteceu na Terra, uma vez a Terra recebeu, em determinadas épocas, a Terra recebeu almas de outros planetas que estavam chegando, nas mesmas condições que nós estamos, a regeneração, mas almas que não estavam aceitando, né, acompanhar o progresso da Terra. Está acontecendo o mesmo na Terra hoje. As almas que não estão conseguindo acompanhar o processo de formação do ser fraterno, do ser que vê o outro como bom samaritano, sem pergunta, sem julgar, e o socorre. Não como nécio, né? Sabendo que Jesus também nos recomendou que fôssemos manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Sem dúvida alguma, a grande proposta do planeta de regeneração, aliás, a afirmação do professor Eurípides Bassanufo, a qualidade principal é sermos fraternos, ou seja, ver o outro como irmão. E graças a Deus, não parece tanto, mas o planeta tem muita gente nessa condição. Estamos vendo aí a união de muitos, né, para a manutenção daqueles mais necessitados nesse momento, né, que não tem nem aonde comer, nem aonde dormir. E estamos vendo muita gente, né, atendendo essas pessoas e atendendo em todos os níveis, né. Isso mostra claramente que o nosso planeta mudou, nosso planeta está mudando e a regeneração está realmente chegando, né. Estamos vendo muitas almas bondosas, né, chegando ao planeta com o propósito de nos ajudar. E então, como podemos ver, na questão 1004, vem uma outra pergunta do codificador que continua a nos esclarecer isso aí. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Gente, se a lei é de justiça, nós podemos claramente entender, sem ler a resposta, que o tempo será sempre proporcional ao delito, né? Mas aí entra uma questão de entendimento. Vamos ler a resposta. No tempo necessário é que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em se melhorar. Aí nós podemos deduzir uma outra coisa. A lei de Deus não é punitiva. Esse tempo é assim, ó, você vai passar um século sofrendo, não é isso. A lei é educativa. Desperte para a realidade. Desperte para a vida espiritual. E saiba que tudo que nós dispomos de material é empréstimo, são os talentos que nos foram emprestados. E que esses talentos não vamos ter que dar conta dele, prestar conta dele. Deles, talvez o mais importante seja o nosso corpo físico. Porque sem o corpo físico não seria possível a reencarnação. E como nós estamos vendo, o corpo físico vem de quem? De uma família. Essa, talvez, a segunda item da importância, da escala de importância, a nossa vida, a nossa família. E, enfim, a nossa família está onde? Na sociedade. Então, somos responsáveis por tudo, sim. Inclusive pela sociedade, pois dela fazemos parte. E aí podemos ver com clareza que essa família, que enquanto estava na erradicidade, se estávamos lúcidos, nós podemos participar da escolha dela. Podemos também participar da escolha das nossas profissões, da estatura que vamos ter, da cor que vamos ter, etc, etc, etc. Então a escolha das provas também nos dado a oportunidade de interferir. Mas, naturalmente, nós temos guia. Os nossos guias, eles nos aconselham a melhor opção, ainda assim respeitando o nosso livre-arbítrio. Por isso, essa é uma das causas, né, que o Espírito de Verdade coloca lá no capítulo 6, né, resigne-se, porque foste tu que escolheste a prova enquanto estava na erradicidade, né? Então, podemos ver então que se nesse processo de pena, que parece pena, nós estamos simplesmente resgatando débitos do passado ou assumindo provas voluntárias, escolhida por nós, orientada pelos nossos guias,
para que possamos amadurecer o tal do senso moral. Nós vamos encontrar essa expressão diversas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Amadurecimento do senso moral. Também no Livro dos Espíritos. O que é isso? É desenvolver o bom senso. É desenvolver o bom senso. E caminhando mais um pouquinho nas nossas questões, na questão 1005, o codificador pergunta: ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? A resposta: isso é para o espírito sofredor. Parece-lhe mais longo, para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Isso, gente, entre outras coisas, resultante da cultura, né, do tradicionalismo religioso que nós vimos trazendo do passado, e muito frequentemente nós fazemos a reminiscência desses conhecimentos, né, e entendemos naquela postura radical de que não é do Deus de amor que Jesus trouxe, né, é do Deus cioso, do Deus que pune, etc, etc. Tá? E por isso, se não cairmos nas graças de Deus e irmos para o céu, como foi descrito institucionalmente no passado, nós caímos no sofrimento eterno. Muitas almas estão sofrendo e acreditam que é eterno, porque não teve oportunidade, né, de amadurecer um pouquinho mais e refletir sobre essa questão que nós colocamos inicialmente ali. Se nós, os pais da terra, seres imperfeitos, homens maus muitas vezes, nós damos o melhor que podemos aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Né? Era tão claro e a gente não percebeu. Há 2000 anos o Mestre nos trouxe essa informação. Qual pai entre vós que pedindo um filho um pão dá uma pedra, ou pedindo um peixe dá uma serpente? Vós, homens imperfeitos, dão o melhor aos vossos filhos. Imagina o Criador do Universo, que se baseou na lei de justiça e amor e caridade para construir tudo que existe no universo. É óbvio que as nossas agruras, elas têm causa sim, mas essa causa está em nós, né? Ela nunca está fora. Não existe essa hipótese de eu sofrer pelo outro. E também entra uma outra questão aí, né? O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Os seres que resolveram essas questões, a contagem de tempo para eles é diferente. Porque a nossa contagem de tempo, como nos informa o Espírito de Verdade, lá no Livro dos Espíritos, ela é quimérica. O que é isso? Ela é ilusória. Por quê? Se não sairmos dessa visão da vida, do berço ao túmulo, ou seja, a visão terra a terra, nós vamos entender que a vida é da existência de apenas uma existência. Quando, na verdade, nós já tivemos muitas reencarnações, muitas vidas, e ainda teremos outras tantas. E aí vamos ver que uma reencarnação, por mais longa que ela seja, hoje quem vive muito vive cerca de 100 anos, é muita coisa. Sabemos que as próximas gerações vão viver mais, isso já está acontecendo em função da melhora do planeta Terra, da melhora da tecnologia que cuida da saúde, que cria os medicamentos, etc, etc, etc. Sabemos que em planetas ditosos a vida do encarnado é de cerca de 300 anos, né? Mas lá também o corpo é fluídico, o corpo não tem enfermidade, já superamos os 5 sentidos que nos levam às ações materiais, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? É que quando nós colocamos a nossa prova dentro desse contexto de uma existência, parece pesado. Que às vezes, quantas almas passam, né? Às vezes anos sofrendo, às vezes anos com dor, às vezes ano internado, às vezes anos na condição de sacrifício. Agora pega isso aí e coloca na existência do planeta Terra, que tem cerca de 4 bilhões e 600 mil anos. 100 anos é nada quase. Agora coloca na imortalidade da alma, aí é realmente nada, né? Então, quando nós passamos a ter essa visão do espírito, né, é a visão de que nos leva não do berço ao túmulo, mas de espírito simples e ignorante a anjo, e nunca vamos morrer, né?
Vamos sempre desencarnar, deixar o corpo de carne quando estivermos encarnados e voltar à pátria espiritual. Vamos ver que uma existência realmente, em termos de tempo, é muito pequena. E os espíritos que vivem essa condição de espírito, mesmo quando estão encarnados, tá, eles não têm essa preocupação com o tempo. O tempo para eles realmente desaparece, né? E a questão 1006, o codificador pergunta: poderão durar eternamente o sofrimento do espírito? Essa é outra questão que a resposta, tá, mostra-nos a lógica de Deus. É claro que não, a não ser que imaginássemos que o espírito que hoje é imperfeito fosse ser imperfeito eternamente. Isso não vai acontecer, né? Então, a resposta que o Espírito de Verdade dá: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Olha que clareza. Isso é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente, uma vez que o sofrimento é a contrapartida dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecer votados permanentemente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir no tempo mais ou menos longo, tá? Será sempre longo, mas será mais ou menos longo dependendo das nossas opções, dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo das escolhas que fizermos. Como começamos falando sobre a importância do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós podemos também entender o quanto nos é útil hoje, né, termos dado esse passinho no nível de entendimento que demos, de atingir a doutrina esclarecedora dos espíritos. Porque agora podemos sim nos vermos como espírito. Mesmo encarnados, podemos viver como espírito. Naturalmente, sem os ritos dos fanáticos, né? Porque, como nos coloca o Espírito de Verdade, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os dois últimos itens: cuidar do corpo e da alma e o homem no mundo. Eu não posso esquecer que o meu perispírito, ele é um perispírito da Terra. E por esse motivo, né, a minha mente, por me fazer gravitar para a Terra, né, ela também projeta um corpo, um perispírito, que projeta um corpo físico, para que eu possa viver na Terra. Então eu tenho que viver como homem do mundo, como homem da Terra. Os 5 sentidos não estão descartados, eu preciso deles. Mas o que eu necessito como prioridade é educá-los. Não tem nada de errado na alimentação, não tem nada de errado no belo, não tem nada de errado no sexo, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado são os excessos, o desequilíbrio das emoções. Essa é uma das chaves do progresso. Se harmonizar, conquistar a paz interior, porque isso é uma conquista. Ninguém pode me dar a paz. Eu preciso conquistar a paz. Mesmo que eu esteja num turbilhão, se eu tiver controle das emoções, controle dos desejos, controle dos 5 sentidos, se eu tiver educado, eu consigo caminhar com paz interior. Coisa interessante, porque a vida toda, enquanto mais primitivos, nós fazíamos oferendas, fazíamos N coisas para conquistar essa tal felicidade, como se ela fosse uma coisa externa, né? Mas, na verdade, ela é interna. E com um detalhe, ela é crescente. Na proporção que vamos nos educando, na proporção que vamos nos enquadrando nas leis da natureza, todas as leis da natureza, que são as leis de Deus nosso Pai, nós vamos sim reduzindo as nossas ações que nos traz desagrado e gerando as nossas ações que nos traz a boa recompensa. Ficou muito mais claro e muito mais lógico agora para nós a inexorável clareza da vida do Espírito. E além das obras básicas, né, nosso texto aqui está baseado na obra básica, mais básica, né, a primeira delas, que é o Livro dos Espíritos, cujo esse livro ele é composto por pergunta e resposta, né, tão conhecido de nós, os espíritas cristãos, tão necessário para nós, tão necessário para todos.
mas que é imprescindível que continuemos lendo, estudando, linkando as questões do Livro dos Espíritos com o Evangelho de Jesus, com a nossa própria vida, com a vida da sociedade, para que possamos ver o realismo daquilo que nos trouxe. Particularmente a segunda parte, onde está toda a revelação. Mas na primeira parte está a origem de Deus. E cada uma dessas partes tem um livro de aprofundamento. A primeira parte, o livro de aprofundamento, é a Gênesis. E a segunda parte, que é a maior delas. Se pegarmos, contarmos as páginas da segunda parte do Livro dos Espíritos, você vai ver que ela é maior do que as outras três. Por quê? Porque ali está a revelação. Tudo que nós precisamos saber como básico sobre o espírito, sobre o mundo dos espíritos, escolha das provas, influência dos espíritos, etc, 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 está na segunda parte. E o livro de aprofundamento, fantástico, o livro dos médiuns. E a terceira parte, das leis morais. Das leis morais. Ela é composta de 12 capítulos. O primeiro é um preâmbulo da lei divina e natural. Explica a lei divina e natural. E depois vem 10 capítulos que são as 10 leis morais. Sendo a última a lei de justiça, amor e caridade. E nela tem uma questão, em que na questão 648, na lei divina e natural, o codificador pergunta ao Espírito de Verdade o que ele achou da divisão que ele fez das leis naturais em 10. Olha a resposta, fantástica. Ele fala, você fez a mesma coisa que Moisés, você pegou o todo e dividiu por 10. Tá bom, pode editar. Mas não se esqueça, a mais importante é a última, tá? Que é o 11º capítulo, né, da terceira parte. É a lei de justiça, de amor e caridade. Porque todas as outras estão contidas aí. Né? E o último capítulo, que é o capítulo 12, né, o último item, que é o 12, né, dessa terceira parte, é da perfeição moral. O que é isso? É o que nós atingimos quando conseguimos entender e vivenciar as 10 leis morais. Encontramos um capítulo análogo no Evangelho, que é o Sede Perfeito, capítulo 17. Esse capítulo tem uma coisa fantástica nele, que logo no início, para a gente perceber a dificuldade que temos de nos livrarmos das nossas mágoas, do nosso ressentimento. A sublimidade da perfeição está em amar o inimigo. Está lá no capítulo 17. Então, Jesus foi tão enfático nisso, e foi repetitivo, ele foi redundante, né? Na questão do amar o inimigo. Porque na lei antiga, na lei que trazia o Deus cioso, o Deus que punia, estava claro lá a lei do dente por dente e olho por olho. Jesus, porém, fala, não, eu vos digo, é necessário que você perdoe o inimigo, que você ame o inimigo, faça prece pelo inimigo. E em outra ocasião ele fala, é bom que você reconcilie imediatamente com o inimigo, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue aos carcereiros, e você só sai do cárcere quando pagar o último centavo. Quem viu a vida do berço ao túmulo, como nós até outro dia, até chegarmos ao Consolador Prometido, não vimos que ele falava da vida eterna, da vida de espírito simples e ignorante até para sempre. Né? Então é assim que muitas vezes nós nascemos colados, jungidos de tal maneira ao inimigo que nós não temos como nos livrar dele. Exemplo, pai, mãe, irmão, filho, esposo e esposa, né? Os cônjuges estão ligados? Não consanguineamente, mas é claro que estão muito ligados, muito ligados. E esses tem ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho, ex-pai, ex-irmão, isso não tem. Então, quando nascemos nessa condição, e às vezes nascemos entre irmãos que são amicíssimos nossos, por quê? Porque é um acordo que fazemos, né? Que propomos e Deus aceitou, que muitas vezes nós trazemos nas nossas famílias, ou em torno de nós, no nosso trabalho, no nosso ambiente onde moramos, na religião, alguns grandes amigos. Mas também trazemos alguns que claramente são aqueles que nós escolhemos para resolver a questão do afeto. Esses que já são nossos amigos, é para aumentar o laço de afeto. Os outros é para desatar os laços que amarramos naquilo que foi a falta do afeto. Aí
está uma das grandes sacadas da reencarnação. Aí está uma das grandes oportunidades que temos enquanto estamos aqui na Terra, né? E a questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? A resposta: há os de arrependimento muito tardios, mas mais cedo ou mais tarde vão se arrepender. Por isso é que não há espírito que vai sofrer para sempre. Porque essa é a grande sacada. Não é o erro que nos remete para regiões de sofrimento. É a falta do arrependimento e de assumir a lei. Porque a partir do momento que nós reconhecemos o nosso erro, que nós nos arrependemos, somos resgatados, levados para uma colônia, se tivermos desencarnado, né? E lá somos preparados para assumir o ressarcimento das nossas dívidas. Podemos então ver que a lei de Deus tem 3 etapas. A primeira dela é o sofrimento, que é voluntário. As outras 2 não. A segunda é o arrependimento. E a terceira, o ressarcimento. Por que o sofrimento é voluntário? Porque quando eu assumo que não foi Deus que me impôs prova dura, nem enfermidade, nem isso, nem aquilo, foram as consequências da minha vida ou as minhas escolhas, e isso pode até doer, mas não me faz me desesperar, não tira a minha fé, a minha resignação. Aí está a grande sacada do Consolador prometido por Jesus. É a única religião que pode explicar a dor que não tem causa, né? O sofrimento que aparentemente não tem causa. Essa é a grande sacada de ver a vida como espírito. A questão 1008, né, o codificador coloca assim: depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? A resposta é sim. Ao espírito pode ser imposta apenas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Aí está então, né, a ratificação do que nós acabamos de falar. Quando reconhecemos, nos arrependemos e pedimos perdão, aí está a grande sacada. Porque se isso fazemos com consciência e com conhecimento de causa, nós também assumimos que se a lei é de amor, eu estou totalmente protegido, guardado, orientado sempre. Mas se é de justiça, é lícito que eu ressarça os meus credores. E aí, então fica claro, essa história do sofrimento, primeiro não pode ser eterno, que o Pai não seria só o amor. E depois, não pode ser fortuito. Se baseia na magna justiça, tem que estar totalmente proporcional às necessidades da reparação que eu tenho que fazer. E aí nós podemos concluir o seguinte: Deus não estabelece um tribunal para nos julgar. Se voltarmos para a colônia, se cairmos no umbral tem tudo. Tudo que tem na terra e mais alguma coisa de mal. Mas se formos para a colônia, mesmo que cheguemos lá chorando, lá nós somos tratados com todo amor, com todo respeito. E nos é apresentado a nossa conta, naturalmente. Mas o nosso juiz é a nossa consciência. Oportunamente, o codificador perguntou: onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na consciência. Então, o tempo todo a lei esteve na nossa consciência. Mas o despertar da nossa alma para a vida do mundo dos espíritos vai abrindo esse leque de percepção e também de punição, uma vez que a minha própria consciência que me pune, hoje os meus delitos morais principalmente, eles vão pesar muito, porque eu tenho consciência de que a lei é de amor. E isso nos tange, nos empurra para a melhora, para a nossa reforma íntima. E para encerrar, nós temos a questão 1009, né? A pergunta é: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Essa questão 1009 tem vários espíritos iluminados, né, que fizeram parte da codificação, que as assinam. Então tem várias respostas nela. Essa primeira aqui é assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se a condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Coisa mais lógica. A própria razão nos diz isso, né? São por toda a eternidade as penas? Não.
Quem cometeu um erro, ou dois, ou três, ou quantos, ele vai ressarcir isso. Né? Então não se justifica, e Deus jamais lançaria a sua criatura num paraíso de dor para sempre. Como já dissemos, a lei é educativa, não é punitiva. Então logo a alma se arrependa, então logo a alma aprenda e comece a gerar as boas ações, ele começa a receber também as boas coisas. Né? E continuando, que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuem à divindade as paixões dos homens. E esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtude primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Ah, meus amigos, olha que coisa fantástica. Esse pensamento não é dessa época, não é desse século. Esse pensamento é o pensamento daqueles de nós que já fomos, né, politeísta. Nós tínhamos um Deus para cada coisa. Porque vimos em Deus, né, é a personificação de nós mesmos. Tá? Quando na verdade Deus é único. Ele é o criador de todas as coisas. Se tivesse alguma coisa que se igualasse a Deus, alguém que se igualasse a Deus, ele não seria Deus. Mas ele é único. Nada se iguala a Deus. Um outro espírito fala assim: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas. Ideia blasfematória da justiça e da bondade. Poxa, claro, né? Esses espíritos, querido, nessa questão 1009, ela se estende, ela é longa, né? Tem várias orientações, inclusive tem João assinando, tem Platão, etc, etc, etc. E nós podemos então deduzir, meus amigos queridos, e minhas irmãs queridas, que esse processo, né, de ir de espíritos simples e ignorantes a anjo, ele não pode ser curto, porque o anjo é de tal maneira completo, de tal maneira importante, que o nosso planeta até hoje só viu em seu solo, corporificado no solo, um único anjo, o unigênito, o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. E por várias oportunidades isso foi colocado e às vezes nós não entendemos. O evangelista João, o grande amigo de Jesus, ele anota lá em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse unigênito não ficou claro para nós, que muitos de nós ainda entendem que Jesus é o único filho naquela condição. Não, ele é o único filho, anjo perfeito de Deus nosso Pai que veio à Terra. O Consolador prometido por Jesus vem e resolve essa questão. Né? Lá na questão 625, o codificador pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem nos enviado para nos servir de mestre, modelo e guia? E aí está a resposta: Jesus. E numa oportunidade também, lá naquele capítulo 14, onde o codificador tira o capítulo 6, né, o Cristo Consolador, Jesus fala que está indo, né? Ele fala das moradas, fala que está indo, preparar o caminho. E aí um dos seus apóstolos pergunta: Senhor, então mostra-nos o caminho. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, todos nós que estamos aqui na Terra, estamos porque o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, aceitou de Deus nosso Pai cocriar com ele esse planeta, e ele montou uma pleide de espíritos gigantesca. Conhecemos alguns de alto nível: Maria, José o Carpinteiro, aqueles 12 apóstolos, muitos outros nós conhecemos. Né? Mas esses muitos são pouco em relação a dimensão toda, pois estão ligados a todas as almas redimidas que cuidam dos filhos do Pai no universo todo. Então essa é uma das razões pelas quais, né, estudar o Evangelho, estudar a doutrina dos Espíritos, nos ajuda muito a aplicar em nossas vidas, que é o que vai nos mudar. Muito obrigado a todos e muita paz.